Fala pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Hoje o tema é respiração. A gente vai falar um pouquinho sobre as trocas gasosas que ocorrem dentro do nosso organismo, lá no pulmão, onde o oxigênio é capturado, levado até as células para a produção de energia, e como resíduo metabólico celular é eliminado o CO2, e o CO2 é eliminado no processo de expiração, ok? Vamos estudar um pouco mais de detalhes sobre a respiração. Pessoal, quando a gente fala de respiração, o que vem na nossa mente aí é todo o sistema respiratório constituído do pulmão, dos brônquios, bronquíolos. Mas antes da gente falar do aparelho, do tubo respiratório em si, vou comentar duas definições para iniciarmos e para separarmos os tipos de respiração. É comum que você encontre no livro esses dois termos, respiração celular e respiração pulmonar. Existe diferença, ou melhor, existe alguma correlação entre esses dois tipos de respiração? E sim, existe, tá? Uma correlação muito importante. A respiração celular, como o próprio nome já diz, ocorre dentro das células e refere-se ao processo de produção de energia. E a produção de energia dentro das células ocorre dentro da mitocôndria. Mas para a respiração celular acontecer, ela precisa do oxigênio. Já a respiração pulmonar é um processo que envolve vários órgãos. E a função dele é levar o oxigênio até as células para que a respiração celular ocorra. A respiração pulmonar, então, é um processo de trocas gasosas entre os tecidos que compõem esse órgão e o ar atmosférico. Quer dizer que vamos capturar o oxigênio para levar até as células, tá? E eliminar o CO2. Então a função da respiração pulmonar é fazer as trocas gasosas para que o oxigênio chegue até a célula e a célula realize a respiração celular. Então, uma coisa depende da outra. A respiração celular depende da respiração pulmonar. Mas o foco da aula aqui é o sistema respiratório humano. Vamos começar a falar sobre os órgãos que compõem o sistema respiratório e posteriormente a gente fala da fisiologia, como funciona esse processo de trocas gasosas. Pessoal, falando do sistema respiratório humano, fiz um pequeno desenho aqui para esquematizar os órgãos que formam esse sistema, as funções de cada órgão dentro do nosso organismo. Não sou um bom desenhista não, mas vai dar para a gente entender aqui a posição anatômica e a função de cada órgão. Fiz aqui no geral o sistema respiratório, começa-se com a cavidade nasal, as cavidades nasais que começa com a narina, né, que é dividida pelo septo nasal em duas partes. O teto aí da cavidade nasal é onde ficam as células responsáveis pelo olfato. O ar passa pela cavidade nasal, onde ele é filtrado, aquecido e umidificado. Essa é uma das funções das cavidades nasais, aquecer, filtrar e umedecer o ar. Por isso que todo o epitélio que reveste a cavidade nasal é cheio de cílios, pelos que produzem muco, tá? Para aquecer e filtrar esse ar que entra. Por isso que é interessante sempre respirarmos pelo nariz e não com a boca, porque quando o ar entra pela boca, provavelmente ele não vai sofrer esse processo de filtração, tá, do ar, de umidificação pode até sofrer, mas pode causar ressecamento da garganta e trazer alguns probleminhas, né? Então lá, cavidade nasal com suas três funções, tá? O ar passou, ele vai para a faringe, tá? Que é um órgão que compartilha aí o sistema respiratório e o sistema digestório, né? E logo abaixo da faringe a gente tem uma estrutura cartilaginosa chamada de laringe, beleza? A laringe a gente pode ver que ela é uma estrutura cartilaginosa onde fica mais ou menos na região do seu pescoço. No homem a gente consegue até ver uma parte cartilaginosa chamada de proeminência laríngea ou pomo de Adão, né? Que é uma das regiões da laringe. A laringe, essa parte aqui, ó, mais dilatada, tem uma parte superior aqui, ó, que funciona como se fosse uma válvula, permitindo a passagem do ar ou do alimento. Beleza? Essa região é chamada de glote. Glote é só a região superior da laringe. E a linguetazinha que a gente direciona o alimento ou o ar é chamado de epiglote. Então fica atento a esse detalhe. A epiglote é um fragmento, é uma estrutura da laringe que direciona o ar ou o alimento.
O ar passou pela laringe, ele entra num tubo cartilaginoso que a gente vai chamar de traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso reforçado por anéis de mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, tá? Que fica na região do pescoço, e se você colocar a mão no seu pescoço e passar a mão assim, você consegue até sentir esses anéis de reforço aqui, ó, cartilaginoso. Tá? As traqueias são divididas em se ramificam em dois tubos, que serão chamados de brônquios, e aí começam os pulmões, beleza? Falando já dentro dos pulmões, ó, quando os brônquios entram dentro dos pulmões, ele se ramifica. E essa árvore e essa ramificação dos brônquios é conhecido como bronquíolos. A gente chama até o conjunto de brônquios e bronquíolos de árvore respiratória, né, devido a essa ramificação que ela tem. A função é transportar o ar até o pulmão. Antes da gente falar da função do pulmão em si, internamente a traqueia, brônquios e bronquíolos, eles são revestidos de um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. São células assim, ó, que não tem um formato bem definido e são cheios de cílios. E esses cílios ainda continuam com a mesma função lá da cavidade nasal, tá? Filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, ao longo do tubo respiratório, essas células produzem muco cheio de cílios que tem essa função de evitar a entrada de micro-organismos, entrada de impurezas até o pulmão, tá? E aí a gente fala do pulmão direito e pulmão esquerdo. Um tecido esponjoso, né? Que chega aí a mais ou menos 25 centímetros de comprimento. O pulmão direito, ele é dividido em 3 partes, ou 3 lobos. O pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos. Por que disso? Porque o coração fica aqui, ó, entre os dois, um pouco mais caído aqui para a esquerda, por isso que ele é um pouco menor e só tem 2 lobos, beleza? Essa região, esse espaço entre os 2 pulmões, aqui é onde fica o coração, fica alojado o coração, a gente chama de região do mediastino, tá? É só um espaçozinho ali onde a gente consegue encontrar o coração, beleza? Então, ó, o pulmão ele tem geralmente uma coloração arroseada, né, mais rosa, e com o tempo ele vai ficando escurecido devido à quantidade de impurezas. Se a pessoa é fumante, obviamente o pulmão tende a escurecer a coloração dele mais rápido devido ao acúmulo dessas impurezas. A função do pulmão é basicamente ele é um órgão esponjoso que a gente coloca ele muito semelhante a um balão, uma bexiga, que tem a função de inflar quando o ar entra, permitindo a troca gasosa, tá? E aí esvaziar eliminando o CO2, tá certo? Então, ó, essa região de baixo aqui, ó, em azul, nós temos um músculo muito importante que realiza o movimento respiratório, que é o diafragma. Os pulmões eles ficam protegidos pelas costelas. E entre as costelas a gente tem os músculos intercostais, que também vai ser importante no movimento de inspiração e o movimento de expiração, que um pouquinho mais para frente a gente estuda na fisiologia, tá? Então esse é o sistema respiratório. Se a gente for pegar aqui a extremidade de cada bronquíolo, existe uma dilatação ali que parece um cachinho de uva, que a gente vai chamar de alvéolos ou alvéolos pulmonares. É a extremidadezinha final ali dos bronquíolos. Os alvéolos pulmonares é a última estação aqui onde o ar chega, tá? Quando o ar chega aqui, ó, e o alvéolo pulmonar ele é bastante vascularizado, existe como se fosse uma rede de vasos sanguíneos, veias e artérias em volta dos alvéolos, é aqui que ocorre as trocas gasosas. Então coloquei um detalhe aqui, ó. Imagina que eu peguei o alvéolo e aumentei isso aqui, ó. Não está muito bom o desenho, mas dá para entender. Eu tenho aqui, ó, a superfície do alvéolo pulmonar, onde o oxigênio está chegando no processo de inspiração, tá? Ele vai ser colocado dentro dos vasos sanguíneos, dos capilares. Tá? Aqui eu tenho as hemácias, as células sanguíneas que transportam gases respiratórios, que vai eliminar o CO2 para dentro do alvéolo pulmonar. Esse processo de oxigenação aqui nos vasos sanguíneos e captura do CO2, a gente chama de hematose. Então, hematose é o processo de troca de gases respiratórios. E ocorre aonde? Dentro do pulmão, para ser mais específico, dentro dos alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, tá? Todo o pulmão, tanto o direito quanto o esquerdo, ele é revestido por 2 membranas. Uma membrana que fica bem coladinha no pulmão, tá? E uma fica um pouco mais afastada. Essas membranas são chamadas de pleuras e ela tem a função de proteger o pulmão, tá? Então essas pleuras elas ficam assim, ó, com uma certa distância uma sobre a outra.
E elas conseguem deslizar porque entre elas existe um líquido chamado de líquido pleural. Esse líquido facilita o processo de movimentação do pulmão, de inspiração e expiração, tá? E existe uma tensão superficial ali que permite que elas fiquem unidas, de certa forma, né, e que consigam deslizar uma sobre a outra. Então a pleura é um revestimento do pulmão, uma película, duas membranas, uma mais interna e uma mais externa, e entre elas a gente tem um líquido pleural. Beleza? Esse é o sistema respiratório, tá? Todos os órgãos envolvidos no processo de inspiração e expiração que a gente vai comentar mais na fisiologia, tá? Entendendo que começamos pela cavidade nasal e terminamos pela hematose e o movimento inverso, tá? Resultando em colocar o CO2, passar por toda essa árvore respiratória até ser eliminada ou pela cavidade nasal ou pela boca. Vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho da fisiologia da respiração ou como a respiração ocorre no sistema respiratório, fiz um esqueminha aqui, ó. Fisiologia refere-se ao funcionamento, como ocorre as trocas gasosas. Primeiro a gente vai entender o processo de entrada do ar, chamada de inspiração, e a saída do ar, chamada de expiração. Esse movimento de entrada e saída é que permite as trocas gasosas, ok? Só que a entrada e a saída do ar, ela só ocorre pela contração e o relaxamento de alguns músculos próximos ali ao pulmão. Os músculos intercostais, que são os músculos que ficam assim, ó, aqui na frente, né, no tórax, entre as costelas, tá? E as costelas ficam ligadas pelo externo. E quando essas costelas, esses músculos intercostais se contraem, ele vai abrir a caixa torácica, ampliar a caixa torácica, tá? O músculo que fica logo abaixo do pulmão, chamado de diafragma, ele também contrai. Então preste atenção, ó. Músculos intercostais contraem, abrindo, subindo a cavidade torácica, inspiração, tá? O diafragma vai abaixar. Como o diafragma ele fica mais ou menos assim, ó, como se fosse num formato de U, né? Quando ele contrai, é como se ele fizesse aqui, ó, alterasse a sua conformação. Então ele vai para baixo, ó, diafragma para baixo. Beleza? Músculos intercostais contraem, abre a cavidade torácica, ela vai um pouco para cima, amplia-se então a área ali dentro do tórax e existe uma diferença de pressão. Quando esse ar, melhor dizendo, quando esse espaço do tórax aumenta mediante a contração desses músculos, a pressão externa, a pressão atmosférica, ela vai ficar maior do que a pressão interna do pulmão. Então a gente tem uma diferença de pressão interna e pressão atmosférica. E o ar se movimenta da onde está com maior pressão para onde está com menor pressão. Então o ar entra devido a essa diferença de pressão. Beleza? Agora, ó, cavidade torácica, músculos intercostais, relaxam, ou seja, abaixam a cavidade torácica, tá? O diafragma que estava no formato assim lá de U, né, volta ao normal, reduzindo a área interna do tórax, vai aumentar a pressão interna, forçando o ar a sair. Então eu tenho contração dos músculos intercostais e diafragma, inspiração. Relaxamento desses músculos, expiração. Lembre-se que ocorre por uma diferença de pressão atmosférica e pressão interna do pulmão. Por que isso é importante? Porque algumas questões relatam de situações onde a altitude pode variar. Quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor a concentração de oxigênio. Então, quanto maior a altitude, mais dificuldade teremos de respirar, devido à diferença de pressão e devido à concentração de oxigênio no ar atmosférico. Que, por exemplo, a nível do mar, a gente tem 22%, em média de 22% de oxigênio no ar atmosférico. Quanto maior a altitude, menor essa concentração, tá? O que vai aumentar o que a gente chama de frequência respiratória. O que é frequência respiratória? É a quantidade de vezes que você inspira e expira por minuto. Em torno de seus 15 a 20 vezes por minuto, tá? Para manter a taxa de oxigênio no sangue, ok? Ó, a capacidade máxima que nosso pulmão tem, ó, de inspirar e expirar, esse volume todo de inspiração e expiração, a gente chama de capacidade pulmonar vital,
beleza? A capacidade pulmonar vital é a capacidade máxima que nós temos, ou volume, né, vital, é a capacidade que nós temos de inspirar e expirar o maior volume forçadamente, beleza? Então, até certo ponto, a nossa inspiração e a nossa expiração ela pode ser controlada. Você pode aumentar a frequência ou reduzir. Só que o nosso sistema nervoso autônomo controla também a respiração. Por isso que você não pensa para respirar, né? Você faz o movimento involuntariamente. A parte do nosso cérebro que coordena a inspiração e expiração é uma parte do encéfalo, chamado de bulbo encefálico, e uma região ali também da medula. Mas é relatado mais aí nas questões a nível de Enem, bulbo encefálico. Ele manda impulsos nervosos que permitem a contração dos músculos intercostais e do diafragma, permitindo a inspiração e expiração. Então quem coordena todo esse processo é o encéfalo, né? Sistema nervoso central, tá? Bulbo encefálico. Para compreendermos melhor o movimento respiratório, a gente pode entender que o sistema nervoso central controla a frequência respiratória, mas essa frequência respiratória ela pode ser alterada, tá? E ela pode ser alterada mediante a concentração de oxigênio. Quando no seu sangue está com baixa quantidade de oxigênio, isso vai ativar os receptores ali de artérias que que informa o sistema nervoso que está com baixa quantidade de oxigênio. E aí o bulbo dispara impulsos nervosos para o diafragma e músculo intercostal. Aumentamos a frequência respiratória, tá? Então, baixa quantidade de oxigênio vai ativar o bulbo encefálico, aumentando a frequência respiratória, tá? Então, ó, alta quantidade, alta concentração de CO2. Aumentou a quantidade de CO2, quer dizer que está faltando oxigênio. Quando as células começam a eliminar muito CO2 para o sangue tem muita água. O CO2 reage com a água formando ácido carbônico. Então o ácido carbônico deixa o pH mais baixo, ativando novamente o bulbo. Então o bulbo, com relação aos movimentos respiratórios, podem ser estimulados devido à baixa concentração de oxigênio, tá? E a alta concentração de CO2, que reage com a água, reduzindo o pH. pH ácido do sangue estimula movimentos respiratórios. Por isso, quando você vai fazer uma atividade física que exige muito consumo de oxigênio, né? Aí você começa a consumir aquele oxigênio, vai ativar diretamente o sistema nervoso, porque você está consumindo, reduzindo a quantidade de oxigênio e aumentando a concentração de CO2. O sangue fica ácido, frequência respiratória aumenta, tá? Para compensar isso e levar mais oxigênio para as células, tá bom? Então, ó, falando a nível de células, tá? A célula sanguínea que transporta, lembra lá que eu falei no iniciozinho que a hematose é as trocas gasosas que ocorrem lá no alvéolo pulmonar? O alvéolo pulmonar coloca o oxigênio na corrente sanguínea. E quem transporta o oxigênio e o CO2 é a célula vermelha, chamada de hemácia, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Essas células não têm núcleo, é uma célula mais achatadazinha, né? Depois a gente fala mais disso quando estiver falando de sistema circulatório, mas as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, tá? Na superfície das hemácias existem proteínas chamadas de hemoglobina. A hemoglobina ela é um tipo de proteína especializada no transporte de oxigênio. Então, quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela forma oxihemoglobina. Quando ela está ligada ao CO2, forma a carbohemoglobina. Mas a hemoglobina ela pode se ligar a um poluente ambiental, né, chamado de monóxido de carbono, o CO. Quando ela se liga ao monóxido de carbono, ela forma a carboxihemoglobina. É uma ligação irreversível, é como se ela inutilizasse a hemoglobina. Por isso que a inalação de poluentes ambientais, entre ele o monóxido de carbono, vai inutilizar a hemoglobina e ela para de transportar oxigênio e gás carbônico. Obviamente vai aumentar a frequência respiratória e dependendo da concentração desse poluente, pode até levar à morte, porque a pessoa fica sem transportar oxigênio e sem produzir energia. Vimos que o oxigênio ele é fundamental na produção de energia, tá? Então, vamos entender como que esse CO2 e esse oxigênio é transportado dentro da nossa corrente sanguínea, mediado aí pela hemoglobina. Sabemos que ela tem alta afinidade pelos dois gases e uma afinidade ainda maior pelo monóxido de carbono. A gente vai falar um pouco sobre o transporte de CO2. Por que de CO2? Lembra que eu falei que o CO2, o nível de CO2 ou a concentração de CO2 vai estimular o sistema nervoso a aumentar a frequência respiratória?
Então, um dos fatores que interferem na frequência é a concentração de CO2 no sangue. Só que o CO2 ele pode ser transportado de várias formas. E de onde vem esse CO2? O CO2 vem do próprio metabolismo celular. É quando a célula produz energia e no processo de produção de energia ela libera como um resíduo aí o CO2, ok? Que vai ser eliminado na expiração. Ele pode ser transportado, 7% de todo o CO2 que é produzido pela célula é diluído no plasma, na parte líquida lá do sangue, e sendo transportado aí, diluído no meio daquelas moléculas, tá? 23% do CO2 ele é transportado na própria hemoglobina, e isso a gente comentou. Ele forma a carbohemoglobina e é transportado até os alvéolos, que elimina na expiração. Mas 70% desse CO2 é transportado dentro das hemácias, formando o ácido carbônico e o bicarbonato. E é isso que eu quero exemplificar aqui para vocês, detalhar mais, porque tem algumas questões que pedem sobre o que a gente chama de solução tampão. O que é uma solução tampão? É uma solução que controla o pH, e o pH do sangue ele vai variar aí de 7,3 a 7,4, quase neutro. E o que regula essa acidez, aí esse pH, melhor dizendo, aí do sangue, são esses componentes, ácido carbônico e bicarbonato, que é um sal produzido a partir do ácido carbônico. Então a gente tem assim, imagine que eu tenho aqui um tecido, várias células, realizando o processo de respiração celular e eliminando CO2. O CO2, quando é eliminado na corrente sanguínea, a gente já falou que ele pode ser transportado de várias formas. O que eu vou dar ênfase aqui é o transporte desse CO2 por dentro da hemácia. Olha só, o CO2 entra na hemácia e automaticamente ele vai reagir com água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico vai se dissociar através de uma reação, perdendo elétrons, perdendo íons, tá? Formando então o bicarbonato, que vai ser eliminado, ok? Então, quando temos alta concentração de bicarbonato no sangue, significa que está se liberando muito ácido carbônico. Automaticamente dentro da célula vai ter muito ácido carbônico e sendo dissociado, liberando bicarbonato. Então tem assim, a quantidade de ácido carbônico e de bicarbonato tem que estar mais ou menos controlada, até porque um é formado a partir de outro, né? Então tem assim, íons de cloro entra para estabilizar esse controle iônico dentro da célula, tá? Então ele entra dentro da célula. Agora olha só, isso é quando o tecido liberou gás carbônico, liberou CO2. Então ele foi transportado até os alvéolos pulmonares. Chega nos alvéolos, o que vai chegar lá? No plasma vai ter muito bicarbonato. E esse bicarbonato chega até o pulmão, dissolvido ali no sangue, chega até o pulmão. Só porque quando ele chega no pulmão, tá aqui o bicarbonato, ele entra novamente na hemácia. Quando ele entra na hemácia, ele sofre a reação inversa, tá? Então ele vai reagir com o hidrogênio, formando o ácido carbônico. E de onde veio esse hidrogênio? Da hemoglobina, cede hidrogênio, essa reação acontece, forma o ácido carbônico. O ácido carbônico, perde CO2, beleza? Perdeu o CO2 vai para o alvéolo pulmonar, melhor dizendo, né? O ácido carbônico perde CO2, liberando água, e o CO2 é eliminado na expiração. Então vamos resumir, CO2 entrou dentro da hemácia, sofreu reação, liberou bicarbonato. O bicarbonato sai lá na corrente sanguínea, chega até os alvéolos. Nos alvéolos ele retorna para a hemácia, sofre a reação inversa e o CO2 é liberado para os alvéolos, que vai eliminar no processo de expiração. Então o gás carbônico ele entra formando ácido carbônico e bicarbonato, que a gente chama de solução tampão, que vai controlar o pH do sangue. Mais ácido, mais básico, controlando a frequência respiratória. Beleza? Só um detalhe para a gente encerrar. Pessoal, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até mais.